Salve galera do X, tudo bem com vocês, meus queridos? Professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para correção daquela listinha de revisão que eu enviei para vocês, para que a gente retomasse alguns conceitos importantes, alguns conteúdos importantes também para nossa caminhada aí, beleza? Bora lá? Bom, primeira questãozinha aí, tenho certeza que vocês deram uma subestimada nela, né? Questãozinha aí simples, mas que muita gente dá algumas tropeçadas aí, podem cometer alguns erros, né? Ele fala numa partida de futebol, iniciou-se às 23 horas, 2 minutos e 30 segundos, terminando a 0 hora, né, meia-noite, 51 minutos e 16 segundos. Ele pede para você calcular o tempo total da duração dessa partida. Pessoal, eu fiz esse exercício de duas maneiras diferentes, né? Eu fiz um resolvendo passo a passo, onde a chance de você errar é muito pequena. Eu fiz um resolvendo diretamente, onde você, tem que estar atento a alguns detalhes para resolver, tá? O passo a passo, eu fui de pouquinho em pouquinho. Então, olha só, a partida ela começou 23 horas, 2 minutos e 30 segundos. Vamos imaginar que o meu relógio foi até 23 horas, 3 minutos e 0 segundos. Do momento que ele começou até esse horário, passaram-se 30 segundos. Vamos supor, depois eu resolvi olhar para o relógio, meu relógio estava marcando lá, ó, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Da última vez que eu olhei para agora que eu olhei, passaram-se 57 minutos. Depois estou lá curtindo a partida de novo, olhei para o relógio de novo, 0 hora, 51 minutos, 0 segundos. Passaram-se mais 51 minutos. E aí, 16 segundos depois, a partida foi encerrada. Então, o que eu fiz nesse resolvendo passo a passo? Eu fui contando o meu tempo de pouquinho em pouquinho, né? Sempre tentando aí arredondar as horas, né, para que ficasse mais fácil os cálculos. Então, olha só. Contando o tempo total, a minha partida ela durou 108 minutos e 46 segundos, tá? Só que, pessoal, 108 minutos eu dividi 60 minutos e 48 minutos, porque eu sei que 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, a minha duração dessa partida, do momento que ela inicia até o momento que ela termina, é de 1 hora, 48 minutos e 46 segundos. Então, essa técnica do resolvendo passo a passo é uma técnica onde você vai contando o tempo de pouquinho em pouquinho, depois você soma todos esses minutos, esses segundos, e escreve no formato padrão de hora, minuto e segundos. Tudo bem? Uma outra maneira de resolver é a gente fazer uma subtração. Então, olha só. Primeiro detalhe, 0 horas, 51 minutos e 16 segundos, o 0 horas eu escrevi 24 horas. Então eu quero subtrair o meu tempo final, que é 24 horas, 51 minutos e 16 segundos, do tempo inicial, que é 23 horas, 2 minutos e 16 segundos. Só que quando eu começo a fazer essa subtração, eu percebo que eu tenho um problema. Para a gente fazer essa conta de subtração, o número de cima tem que ser sempre maior que o número de baixo. Então, olha lá, no hora dá para eu subtrair o 24 do 23. Nos minutos também dá para eu subtrair, tirar ali os 2 minutos dos 51 minutos. Só que eu não consigo tirar 30 segundos de 16 segundos. Então, qual que é a sacada? Ó, a sacada é que eu emprestei daqui para cá 60 segundos. Então eu roubei 1 minuto dos 51 minutos e emprestei na forma de segundos para os 16. Por isso que esses 16 viraram 76. Agora eu consigo tirar os meus 30 segundos dos meus 76. E aí eu fui fazendo de novo a conta. Então olha só. 76 menos 30, 46 segundos, 50 minutos, não é mais 51 porque eu já roubei 1 minuto, menos 2 minutos, 48 minutos, e 24 horas menos 23 horas, 1 hora. E nós chegamos exatamente no mesmo resultado, 1 hora, 48 minutos e 46 segundos. Tá? Então, vocês têm aí duas opções para resolver. É claro que na continha de menos fica mais rápido, né? Fica mais prático. Só tem que estar atento que quando você for fazer a diferença, o número de cima tem que ser maior que o número de baixo. Não dá para você tirar mais segundos do que você tem, ou mais minutos, ou mais horas do que você tem.
Tudo bem? Questãozinha aí bem tranquila, mas né, que faz a gente ficar atento com relação a algumas coisas. Beleza? Bora para a segunda questão, pessoal. Segunda questão fala: a baleia azul na fase adulta é um dos maiores animais do planeta e a sua massa é de aproximadamente 150 toneladas. Quantas baleias azuis seriam necessárias para totalizar a massa da Terra, que é de aproximadamente 6 sextilhões de toneladas? Resolva o problema com os dados em notação científica. Então, na verdade, esse problema é um exercício bem tranquilo, só que o detalhe é que eu queria enfatizar a escrita na notação científica. Então, olha só como eu fiz. Ali a massa da baleia, pessoal, 150. A primeira coisa que eu fiz foi escrever esse 150 em notação científica, 1,5 vezes 10 a segunda toneladas. A massa da Terra, 6 sextilhões. Pessoal, 6 sextilhões é esse 6 com essa quantidade de zeros aí, que escrita em notação científica dá 6 vezes 10 a 21 toneladas, tá? Aí a minha pergunta é assim, ó, eu quero saber quantas baleias, lembrando que a massa de cada baleia aí vale 1,5 vezes 10 ao quadrado, eu precisaria ter para ter a massa total da Terra, que vale 6 vezes 10 a 21. Tá? Eu peguei esse 1,5 vezes 10 ao quadrado, passei dividindo, 6 dividido por 1,5 dá 4, e 10 a 21 dividido por 10 ao quadrado, divisão de potências de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes, chegando então em 4 vezes 10 a 19. Eu preciso de 4 vezes 10 a 19 baleias para que todas juntas formem, né, e totalizem aí a massa da Terra, tá? Alternativa A. Então, uma questãozinha também que não era difícil, era mais para a gente praticar aí a utilização da notação científica. Beleza? Bora lá, terceira questão, pessoal. Uma questão de vetores agora. Olha só. Dados os vetores A, B, C, D e E, né, a seguir representados, obtenha o vetor soma, que ele chamou de vetor R, dado pelo A mais B mais C mais D mais E. Tá? Pessoal, nós aprendemos a somar vetores, né? E nós aprendemos duas regrinhas. A regra do polígono, onde a gente ia desenhando um vetorzinho na frente do outro, e a regra do paralelogramo, onde a gente desenhava os dois vetores com a mesma origem e construía um paralelogramo. Lembra que eu falei que existiam diferenças entre elas? Quando a gente soma mais de dois vetores, é mais conveniente a gente usar a regrinha do polígono. Foi exatamente o que eu fiz. O que você deve estar estranhando é que eu fiz situação 1 e situação 2. O que eu quis mostrar nessas duas situações é que, independente de que desenho eu vou fazer, o meu resultado é o mesmo. Então, repare que na situação 1, o que eu fiz primeiro? Eu desenhei o vetor A, depois eu desenhei o B, depois eu desenhei o E, depois eu desenhei o D e por último eu desenhei o C. Tudo bem? E o meu vetor resultante é esse vetor vermelho que vocês estão vendo aí na primeira situação. Na situação 2, eu apenas inverti a ordem do desenho, mas isso não importa, pessoal. Repare que o desenho do meu vetor vermelho, ele deu exatamente idêntico nas duas situações. Isso é uma propriedade dos vetores. Quando você soma vetores, não importa a ordem que você faça essa soma, o seu resultado vai ser o mesmo, tá? Bom, além de fazer uma representação bem feita, nós também precisaríamos descobrir quanto é o módulo desse vetor R. E aí eu expliquei para vocês que quando vocês têm o quadriculado, vocês vão utilizar os quadradinhos como auxílio. Então, repare nessa primeira imagem, ó. Quando eu olho aqui, repare que tem uma figura conhecida, né? Que figura é essa daqui, pessoal, que vocês estão vendo eu marcar? Isso, é um triângulo retângulo. E exatamente o que eu quero descobrir é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o que eu fiz? Eu utilizei os quadradinhos, contei os lados desse triângulo retângulo, que são os catetos. Tá? Pessoal, o que eu fiz para a figura 1, para a situação 1, é exatamente idêntico para a situação 2. E aí, com os catetos, 4, né, e o outro 6, eu apliquei no Teorema de Pitágoras. Então, olha o Teorema de Pitágoras aqui, ó, tá?
a hipotenusa ao quadrado, que é o que eu queria descobrir, que é o R, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Desenvolvendo essa matemática, nós chegamos em raiz de 52, o que nos levaria à alternativa E. Então, o que eu quis mostrar, né, nesse exercício de vetor, primeiro era relembrar a técnica, né? A técnica utilizada foi a técnica do polígono, onde a gente vai desenhando um vetor na frente do outro, tá? O vetor resultante, ele começa, ó, lá onde começou o primeiro e termina onde terminou o último, sempre assim, pessoal. Essa seta vermelha, ela começa onde começou o meu primeiro vetor, eu comecei com A, e termina onde eu terminei o último vetor, eu terminei com C. Tudo bem? E aí eu utilizei os quadradinhos para que a gente determinasse o vetor resultante. Eu percebi que o vetor resultante e os quadradinhos eu conseguia construir um triângulo retângulo, onde, né, o módulo do vetor R é a hipotenusa, que eu quero descobrir, e os meus catetos nada mais são do que a quantidade de quadradinhos que eu tenho na horizontal e na vertical, que era o 4 e o 6. Tudo bem? Apliquei o teorema de Pitágoras aí do lado e a gente então conseguiu descobrir que o módulo do vetor R, né, desse vetor soma de todos esses vetores, é raiz de 52, tá? A conta da situação 1 e da situação 2, como eu disse, são idênticas, apenas eu inverti a ordem para te mostrar que o resultado tinha que ser o mesmo. Beleza? Uma questãozinha então é importante para a gente relembrar isso daí também, ok? Bora lá, quarta questão, gente. Outra questão de vetores, né? Uma questão mais rebuscada aí. Ele fala o seguinte: dois vetores V1 e V2 formam entre si um ângulo θ. Pessoal, é θ, não é teta, tudo bem? Ângulo θ. E possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem um módulo igual a 13 unidades, determine o ângulo θ entre os vetores V1 e V2. Então, repare que aqui, gente, eu fiz uma imagem, ó, aqui eu fiz uma imagem supondo uma situação qualquer, né? Eu tenho aí, ó, o meu vetor V1, eu tenho o meu vetor V2, entre eles eu tenho o meu ângulo θ, que eu não sei quanto é, e o meu vetor resultante, né, é o R, ele vale 13 unidades. Tudo bem? Repare que essa técnica agora que eu estou utilizando é a regra do paralelogramo, tá? E quando nós temos dois vetores e entre eles um ângulo, nós temos uma matemática para atacar esse exercício, que é essa expressão grandona aqui, ó. Geralmente uma expressão que o pessoal não gosta, né? Muitos detalhes aí, mas é a expressão que a gente vai utilizar para resolver o nosso exercício, tá? O que eu fiz, gente? Nada mais, nada menos, eu fui substituindo os valores. Então eu sei que o meu vetor R vale 13, eu sei que o vetor V1 ele vale 5, o meu vetor V2 ele vale 12, e aí eu apliquei nessa formulona grandona, tá? Pessoal, 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, e 2 vezes 5 vezes 12, 120. Bom, 25 mais 144 é 169. Olha só, 169 com 169 dá zero. Passando 120 dividindo, eu chego que o cosseno do ângulo é zero. Aí que eu tinha que lembrar? Eu tinha que lembrar lá no círculo trigonométrico qual era o ângulo cujo cosseno vale zero. E esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, resumindo, tá? Para que um vetor de 5 e um vetor de 12 dê um vetor de 13, o ângulo entre esses dois vetores, pessoal, tem que ser um ângulo reto, tem que ser um ângulo de 90 graus. Inclusive, não sei se você se lembra, você aprendeu alguns triângulos pitagóricos, né? Muitas vezes você lembra do 3, 4 e 5, mas o 5, 12 e 13 também é um triângulo pitagórico. Então, se porventura você já soubesse disso, de cara você mataria que teria que ser um ângulo de 90, né? Para ser um triângulo retângulo, ter o ângulo reto ali. Agora, se você não lembrasse, você teria que desenvolver do jeito que eu desenvolvi para chegar a essa conclusão. Beleza? Então,
né, a questão 3 e a questão 4, aí eu quis relembrar um pouquinho dessa parte de vetores, um focando a regra do polígono, o outro, que é a questão 4, focando a regra do paralelogramo, beleza? Bora para a última questão agora, vamos lá, uma questão de velocidade média, pessoal. Última aula nossa aí, onde nós começamos a cinemática, aprendemos muitos conceitos, né, e finalizamos a aula falando da velocidade escalar média, tá? A historinha é o seguinte: um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba até Florianópolis, distantes 300 km, o ônibus desenvolve velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus do percurso de Santos até Florianópolis? Gente, repare que eu criei um esqueminha, né? Então, o que eu imaginei? Vou imaginar que existe uma pista que saia de Santos, passe por Curitiba e vá até Florianópolis, tá? E eu estou imaginando que essa pista, ela começa lá na cidade de Santos, ó. Ela começa lá em Santos. Lá é o marco zero dessa pista. Bom, como eu sei que Santos está no marco zero, se Santos e Curitiba estão a 480 quilômetros, Curitiba está lá no quilômetro 480. Só que ele falou que Curitiba está a 300 quilômetros de Florianópolis. Se eu seguisse pela pista, né, saindo de Curitiba, eu veria ali a plaquinha 481, 482. A hora que eu chegasse em Florianópolis, a plaquinha lá em Florianópolis seria a plaquinha 780. Matheus, não entendi. Gente, se eu estava no quilômetro 480, para andar 300 km, eu tenho que chegar no quilômetro 780. Esse desenho foi apenas um esquema para você entender, né, o que nós estamos pensando. Quando a gente olha para o exercício, a gente tem que perceber que nós temos dois momentos, né? Eu tenho um momento onde eu ando 480 quilômetros com uma velocidade de 60 km por hora, e eu tenho um segundo momento que eu ando 300 km com uma velocidade de 75 km por hora. A pergunta dele é a velocidade no trecho total. Ah, Matheus, muito simples, eu somo e divido por 2. Gente, não é tão simples assim. Tá? A velocidade média nem sempre é a média das velocidades, e eu vou mostrar para vocês que nesse caso não é a média das velocidades. Bom, o que eu pensei? Para eu descobrir a velocidade média no percurso todo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o espaço percorrido no percurso todo, e eu tenho os dois espaços, 480 mais 300 km, o que vai me dar um total, olha lá, de 780 km. Como eu também preciso ter, pessoal, o tempo total seria, né? Opa, aqui saiu errado, aqui é T, tá, pessoal? Aí, ó, eu teria que ter o tempo 1 e o tempo 2. Só que esses tempos eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, por isso que eu usei essas coresinhas diferentes, eu vou utilizar as fórmulas de velocidade média para cada um desses trechos. E eu vou descobrir o tempo para cada um desses trechos. Então, olha essa partezinha azul aqui, gente. Olha só essa partezinha azul. Velocidade V1 é o espaço pelo tempo. Ou seja, o tempo é o espaço dividido pela velocidade. 480 km a uma velocidade de 60 km por hora, eu levaria no primeiro trecho 8 horas de viagem. Usei de novo a mesma formulinha, ó, só que agora no trecho 2. A velocidade 2 é o espaço 2 pelo tempo 2. Ou seja, o meu tempo é o espaço pela velocidade. Eu andei, pessoal, 300 km a 75 km por hora. Ou seja, eu levei 4 horas no meu segundo trecho. Pronto, gente, agora eu consigo resolver o que eu queria. A minha velocidade total é o espaço total pelo tempo total. Qual que é o espaço total? Horas. O quanto eu percorri no primeiro momento, né, os 480 quilômetros, mais o quanto eu percorri depois, os 300 quilômetros. Dividido pelo tempo total, que é o tempo T1, 8 horas,
mais o tempo T2, 4 horas. Ou seja, 780 quilômetros eu levei 12 horas percorrendo. Isso só é possível a uma velocidade média de 65 quilômetros por hora. Repare que 65 não é a média de 60 e 75. Tá? Então, um exercício, gente, esse estilo de exercício ele é muito comum, em que ele conta uma história e você tem que dividir essa história em trechos. E a matemática aqui, eu só usei a formulinha de velocidade. Qual que é a formulinha de velocidade, pessoal? Velocidade é a divisão do espaço pelo tempo. Eu só usei essa formulinha, só que eu usei ela 3 vezes. Eu usei ela uma vez para descobrir o primeiro tempo, usei ela para descobrir o segundo tempo, depois usei ela a terceira vez para descobrir a resposta do meu exercício. Muito comum exercício de velocidade média envolvendo, né, trechos aí, onde você tem que pensar trecho a trecho para depois pensar no movimento total. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa primeira revisão. Né? Na próxima aula a gente já vai começar aí um módulo novo falando de coisas novas, tá? Mas tentem, né, fazer mais exercícios aí da apostila, tentem, né, revisar alguns conceitos para que a gente dê sequência e vocês aí, né, caminhem com muita tranquilidade. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Se cuidem, não saiam de casa. Tchau, tchau, pessoal.